Que bom poder estar tendo esse encontro com você. Amado, na jornada da nossa vida, sempre surgem novos desafios. E algumas vezes parecem que esses desafios são muito maiores do que nós. Porém, ao ler a Bíblia, nós vemos que na história de Israel, quando o povo ainda estava no deserto, estavam muito perto da terra prometida, eles enviaram 12 espias. E quando enviaram os 12 espias, eles contemplaram que os frutos da terra eram muito bons. Porém, eles também contemplaram os gigantes. E 10 dos espias se consideraram muito pequenos para enfrentar os gigantes. E tomados de medo, eles acabaram inflamando todo o povo de Israel. E por causa disto, tiveram que caminhar mais 40 anos no deserto. Ao lermos 1 Samuel, capítulo 17, nós também encontramos o povo de Israel sendo desafiado pelos filisteus. Porém, eles queriam que Israel apresentasse um homem para lutar contra um homem comum, pois as características deste homem encontradas nos versos 4 e 7 são características ímpares. Era um homem de quase 3 metros de altura e forte o suficiente para carregar grandes pesos sobre as costas e a cabeça, sem qualquer pesar. Uma verdadeira máquina de destruição que deixou o povo de Israel amedrontado e sem possibilidade de reação. Isso me leva a pensar no momento que nós estamos vivendo, tanto aqui nos Estados Unidos, como no Brasil e no mundo, pois o povo no mundo inteiro está sendo afligido pelo medo. Porém, hoje eu quero estabelecer um paralelo com aquele momento de pânico que Israel viveu, e assim como Davi, uma pessoa entre os israelitas que tem uma certeza de que havia algo maior que aquele gigante, eu e você também precisamos se levantar e declarar a todos que há alguém maior do que essa pandemia de coronavírus. Esse alguém maior é o Deus que nós servimos. E Jó nos diz no capítulo 38 que ele pôs medidas sobre a terra. Ele estabeleceu os fundamentos da terra. Ele encerrou as portas dos mares e colocou ferrolhos. E disse para as ondas: até aqui vocês vão, mas aqui vocês não podem passar. Este é o mesmo Deus que nós servimos e confiamos. E porque Ele está conosco, nós podemos vencer exércitos, destruir muralhas e não precisamos temer nenhuma praga ou ser dominado pelo medo. Pois o Senhor já nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação e não um espírito de medo. E amado, nós só podemos vencer as lutas a partir do momento em que cremos que existe alguém maior do que elas. Alguém maior do que a pandemia de coronavírus, maior do que o problema familiar, o problema financeiro ou até mesmo o problema emocional. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque se queremos agradá-lo, é necessário que nós creiamos que ele existe. Enquanto o povo de Israel estava convicto de que não havia como enfrentar Golias, havia um Davi, que embora fosse ainda muito novo, que se ao deparar com o gigante, ele entendeu que aquele gigante realmente era incomum, mas ele poderia ser derrotado, pois ele conhecia alguém que era maior do que aquele gigante. E querido, a novidade é que esse Deus que é maior do que o gigante está aí dentro da tua casa, está aí aonde quer que você se encontra, pois assim como Davi, você também pode dizer hoje problemas, pandemia, vocês podem ser gigantes, mas eu tenho um Deus que é maior do que vocês. Meu amigo, nós não podemos nos abater por causa desta pandemia. Sabemos sim que ela se apresenta maior do que nós, mas eu estou aqui para te dizer, esta pandemia do coronavírus não é maior do que Deus. Sim, eu tenho visto as notícias, e as notícias procuram nos convencer de que esta pandemia é maior do que tudo e que todos. Porém, segundo Reis, capítulo 19, nós vamos encontrar o rei da Síria se achando maior do que tudo e de todos. E o versículo 10 diz que então ele manda dizer para o rei Ezequias: eu quero ver quem vai livrá-los das minhas mãos, pois já destruímos toda a terra. Porém, o rei Ezequias, assim como eu e você, que confiamos em Deus, levou isso diante de Deus e clamou por misericórdia. E porque ele fez isso, o Senhor, então, manda Isaías dizer algo a ele que eu quero que nós tomemos para a nossa vida.
que está lá em 2 Reis 19, diz assim: olha, não temas, porque o Senhor colocará um anzol e um freio sobre esta pandemia, e ela voltará pelo caminho que ela veio. Por isso, não deixe o medo te abater, a dor ou o problema, não se deixe abater por causa dessas coisas. Pois, querido, eu tenho visto que muitas pessoas têm se deixado dominar pelo medo. Mas hoje é dia de você se levantar diante desta pandemia, deste problema familiar ou desse problema financeiro e emocional e declarar, como Davi declarou: pandemias, problemas, vocês vêm em mim com armas que causam terror, mas eu vou contra vocês em nome daquele que é maior de qualquer gigante, o Senhor Jesus Cristo, Senhor dos exércitos. E todo o povo saberá que o Senhor salva não com espada e não com lança, porque dele é a guerra. Meu querido, não se deixe abater por causa das notícias, não se deixe abater por causa das circunstâncias, pois o inimigo sempre vai procurar trazer terror e abatimento para deixar a nossa saúde emocional em frangalhos. E assim como o povo de Israel esteve com medo por ficar dando ouvido aos gigantes, que não tinha ninguém para derrotá-los, alguns de nós estamos com o mesmo medo. Mas o apóstolo Paulo nos escreve em Efésios 3:20 que nós precisamos ter uma convicção de que Deus é poderoso para fazer tudo mais abundante do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Por isso, eu te convido a levantar hoje com uma convicção de que essa pandemia vai passar e de que você e a sua casa vão celebrar a vitória no nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe. E eu, juntamente com a pastora Marta, queremos enviar o nosso abraço a toda a rede solidária do bairro Raquel, bem como a todos os moradores de Salinas. Saiba que daqui nós estamos orando por vocês e mesmo enfrentando os mesmos problemas, nós temos uma convicção: em Deus nós somos mais que vencedores. Deus te abençoe e até logo mais.